amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! Olha, eu não vim condenar o mundo, pelo contrário, eu vim salvar o mundo. Eu não vim condenar Aleluia, ninguém, eu não vim julgar ninguém, eu vim salvar a humanidade. E Jesus, em uma das suas palestras, em uma das suas pregações, ele vai agora falar a história de dois homens. Dois homens esses que um é citado o seu nome e o outro não. Um é conhecido como o homem rico e o outro conhecido como Lázaro. Esses dois personagens nós vamos entender que Jesus, nesta parábola, Jesus vai definir o destino destes dois homens. E nós vamos entender, amados irmãos, que Jesus diz assim: olha, havia um certo homem rico que vivia arregalado esplendidamente. Para quem não sabe, no seu original, aleluia, grego, regalado significa contente. Era um homem rico, claro que ele vivia contente, alegre, feliz, porque ele era rico. Porque ele era rico. Por outro lado, Jesus vai contar a história de outro homem esse que era chamado de Lázaro, que era um mendigo que ficava à porta daquele homem rico, querendo comer, querendo alimentar-se das migalhas do resto da comida que sobrava do prato daquele homem rico. E nós vamos ver que a situação daquele homem era uma situação tão decadente, que a Bíblia diz que ele, leproso, cheio de chagas, cheio de feridas, quando estava ali disputando o alimento, ou seja, o resto do alimento daquele homem rico, estava disputando com os cães. E nós vamos entender que quando ele estava ali, a Bíblia diz que os cães lambiam as suas chagas, as suas feridas. Lamber no seu original grego, aleluia, significa devorar ou mordiscar. Aquele homem, podemos dizer que quando ele estava ali tentando se alimentar, quem sabe tomando uma coxa, um resto de coxa de galinha da boca do cão, chegava outros por trás e mordiscava a sua chaga, a sua ferida. Que situação vivia aquele homem. E dentro destas palavras, dentro desse texto, quero eu trazer algumas verdades que estão contidas neste texto. São várias, mas vamos falar somente de algumas. Primeira verdade que encontramos neste texto é que Lázaro era crente. Glória a Jesus. Lázaro era crente. Por quê, irmão? A Bíblia diz que no versículo de número 22 diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, o mendigo morreu e foi para o céu, para o paraíso. Aqui deduzimos que Lázaro era um servo de Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, veja só como é importante nós sermos fiéis a Deus. Aleluia. Que mesmo aquele homem cheio de chagas, cheio de feridas, caminhando sempre na beira da morte, na beira da cova, uma coisa nós entendemos, que ele não abandonou a fé. Mesmo diante da doença, mesmo diante da dificuldade, da adversidade que a vida lhe propôs, mas ele não desistiu da fé. Glória a Jesus. Deus, aleluia, Ele quer homens e mulheres, pessoas assim, que no meio da adversidade, no meio do deserto, não venha deixar a cruz. Glória a
que vem a cada dia como hino de soja. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia aí. Glória a Deus. Aleluia. Tome a sua cruz e segue. Porque a recompensa é maravilhosa. Vale a pena você sofrer por Jesus. Glória a Deus. Vale a pena mesmo no leito da dor, no leito do hospital, mesmo você quase morrendo, vale a pena ser fiel. Glória a Deus. Aleluia. Porque a vida daqueles que aceitam a Jesus, ela não termina aqui. O nosso limite não é a terra. Aleluia. O limite do crente é o céu de glória. Glória a Deus. Estamos apenas de passagem nesta terra. Estamos aqui, como a Bíblia diz, estamos como quem? Estamos como forasteiros, Glória. peregrinos em terras estranhas. Paulo escrevendo a sua carta para os crentes lá de Filipos. Ele vai dizer no capítulo 3, do versículo 20, olha, porque a nossa pátria, a nossa cidade não é aqui na terra, Glória a Deus. de onde nós esperamos e aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A nossa última parada não é o cemitério. A nossa última parada é o céu de glória. É o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, dentro desta palavra nós vamos entender que Lázaro era crente. Abrindo um parênteses aqui também, nessa verdade, mais duas verdades surgem. Qual é, irmão? Lázaro morreu doente. Muitas pessoas em nossos dias, por passar por momentos difíceis, quer colocar Deus contra a parede, ou me cura, ou não me cura, ou me dá, ou não me dá. Deus não é mandado por ninguém. Deus é soberano. Deus está acima de tudo, de todos. A Bíblia de Deus diz assim, olha, que Ele, a terra e a sua plenitude pertence a quem? Glória a O Deus. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus se inclina do céu para olhar o que se passa na terra. Oh, glória. Então Deus não está para ser posto pela parede por ninguém, porque o poder está em suas mãos. Aleluia. Oh, O glória. poder está em suas mãos. Glorificado seja o seu nome, meu Pai. Então nós vamos ver que muitas pessoas hoje querem aceitar Jesus, muitas das vezes porque está passando por um momento difícil, porque está enfermo, ou acontecendo um problema sério, ou algo do tipo. Aí ele corre para os pés de Jesus, e Jesus, como ele é um Deus bom, ele vai, ele cura, ele restaura o casamento, ele traz o esposo, a esposa de volta. E depois eles abandonam o abençoador. Depois que recebe a bênção, esquece do abençoador. Esquece que até às vezes, que até no leito, quando estava lá, ele fez uma promessa com Deus. Glória a Deus. Muitos Aleluia, esquecem. Eita, Jesus. Mas nós vamos ter um exemplo muito lindo de Lázaro, Aleluia. que mesmo todo leproso, cheio de feridas, mas ele morreu sendo crente. Glória Glória a Deus. Aleluia. Em momento nenhum ele quis negar a fé. Oh, glórias. Aleluia. Prova disso é que quando ele morre, olha só a recepção daquele que vai com Cristo para o céu. A recepção é essa: quando você morre, os anjos do Senhor vêm receber a tua alma. Aleluia. Os anjos do Senhor te recepcionam. Olha, Aleluia, Deus. Aleluia. chega de sofrer aqui na terra, Lázaro. Grande Deus. O Pai está te esperando lá de baixo. Vale a pena, igreja, você sofrer calúnia, difamação. Vale a pena você sofrer por uma enfermidade. Vale a pena você sofrer porque o céu
está te esperando. O céu está te esperando. O céu está te aguardando. Glória a Deus. Louvado, exaltado é Vale a o nome. Eita, Jesus. A outra verdade, irmãos. Aleluia. Lázaro Aleluia, era crente. Deus. Lázaro morreu sem ser curado. E outra, Lázaro era mendigo, era pobre. Lázaro morreu pobre. Glória a Deus. Muitas pessoas querem estar na casa do Senhor porque querem ser ricos. Como muitos aí na televisão que pregam só que tu vai ser rico, que tu vai ter casas e casas, mansões, iates, limousines, enfim. Mentira. Que evangelho é esse? Que fica enganando as pessoas. O evangelho da salvação é simples. Vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você não vai ter tesouro aqui na terra, o teu tesouro vai ser no céu. Aleluia, Jesus. Jesus disse em Mateus 6: não acumuleis para vós tesouro na Aleluia, terra, onde a Jesus. traça ferrugem, o ladrão rouba, a traça consome. Não! Eita, Jesus. Ajuda tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, aonde a ferrugem não consome, aonde a traça não rói. Eita, glória. Guarda tesouro no céu. Muitos de nós querem aqui na terra deve ser próspero, mas esquecendo o Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Pede tanta coisa para Deus, que quer carros e casas e mansões e mansões. Deus é fiel. Glória a Deus. Deus é fiel. E nós vamos ver um exemplo de Lázaro. Lázaro, ele morreu crente. Lázaro, ele Glória a morreu pobre. Não estou dizendo que é proibido você pedir, não. É porque muitos querem pedir e depois esquecem de Deus. É verdade. Deus, ele prospera o seu povo, porque Jó era o homem mais rico do Oriente Médio naquele tempo que ele vivia. Era um homem temente a Deus. Aleluia. Era um homem Glória de a Deus. Deus, que não foi nenhum parente, não foi nenhum amigo, não foi nem a mãe, nem o pai de Jó, que nem estava vivo, que deu testemunho dele para Satanás. Quem deu testemunho de Jó para Satanás foi o próprio Deus. Glória a Deus. Era um homem de Deus, era crente, era Aleluia. servo de Deus e era rico, mas pelo menos era crente, servo de Deus, servo tão de Deus que a ponto de Deus dizer: Satanás, de onde tu vens? Ele diz assim: eu vim de rodear e passear pela terra. Aí Deus: tu viste meu servo Jó? Vi, sim. Ele só é fiel porque tu deu casa, deu filho, deu riquezas para ele. Mas Deus disse: então vai lá e toca de tudo. Mesmo assim não conseguiu abalar a fé de Jó. Jó na beira da morte, irmão. Jó ainda disse à mulher, dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Tu tá pobre. Tudo que tu tinha já foi pelo ralo. Mas Jó disse: eu como crente fiel, Glória a nu eu vim do ventre da minha mãe. Ou seja, Jó está dizendo: olha, eu não tinha casa, eu não tinha carro, ou seja, eu não tinha cavalos, eu não tinha boi, não tinha jumento, eu não tinha 10 filhos lindos, maravilhosos, eu não tinha